domingo de noite para quem está acompanhando também a transmissão. E eu gostaria de continuar pensando, meus irmãos, baseado na vida de um homem, de uma figura emblemática, chamado Jonas. Vocês que nos visitam aqui, seja pela internet, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos trabalhando o livro, ou a própria pessoa de Jonas. E hoje eu vou refletir no capítulo com os irmãos, o capítulo 3 de Jonas. Essa figura que... Por isso que a Bíblia é encantadora, né? Ele não esconde erros nem as virtudes de ninguém. E gostaríamos de continuar aprendendo com esse profeta conhecido como profeta fujão, profeta que foi engolido por um grande peixe, por uma baleia, mas Jonas também, ele parou de fugir e encarou com o desafio que Deus tinha para a vida dele. E eu quero só recapitular o que nós já falamos na primeira mensagem, como é que Deus chama, como Deus trata a gente e como Deus envia a gente para o grande projeto que Ele tem nesse mundo. Todos nós somos chamados por Cristo. Você se sente um chamado de Cristo? Você se sente um enviado de Deus para esse mundo? E Jonas, ele é essa personificação de pessoas humanas ou de uma humanidade ou de humanos religiosos que sabe quem é Deus, teme a Deus, mas vive como se Deus não existisse, vive como se não importassem com a vontade de Deus, porque as suas sempre são prioridades em detrimento da vontade do Senhor. E Jonas representa esse tipo de gente muito presente nos dias atuais também, de um homem que foge, de um homem que não quer obedecer, de uma pessoa que mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo do povo de Deus, opta em viver o seu plano, as suas escolhas, e aí Deus dá um puxão de orelha em Jonas para calibrar esse caráter reprovado que Jonas estava vivenciando na sua história. E aí do porão do navio, dormindo, Jonas é jogado no mar, sendo engolido por aquele grande peixe, lá no ventre do peixe, profeta, ele faz aquela linda oração que falamos domingo passado, né, da angústia e da sua dependência, a sua confissão do seu pecado, e ele consagrando novamente a sua vida a Deus. E ele reconhece que a salvação vem de Deus e não dá para negar a soberania de Deus. E na primeira mensagem que nós falamos de Jonas e as fugas que Jonas estava tendo em relação a Deus e o convite de Deus à misericórdia. E pensamos que Jonas também é o retrato daqueles que sabem o que devem fazer, mas não fazem. Estão tentando fugir de Deus, sendo relutantes em relação à vontade de Deus. E aí aparece um Deus que é misericordioso, porque a misericórdia não é apenas uma ação de Deus. A misericórdia é parte do caráter de quem Deus é. E nós somos desafiados também a ser como Deus é. E lá em Lamentações, o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós somos salvos para sermos agentes de misericórdia, ou seja, Deus exerce misericórdia na nossa vida para que nós possamos exercer misericórdia na vida de outras pessoas. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas não recebemos. E graça é aquilo que nós não merecemos, mas a gente recebe. Ou seja, misericórdia, a gente merece a punição de Deus, o castigo de Deus, mas Ele não dá. E graça é tudo aquilo que nós não merecemos, mas é tudo aquilo que Ele nos dá. E quando Jonas, ele não quer ser como Deus, ou seja, ele quer a graça só para si, ele quer os benefícios de Deus, ele se mostra uma pessoa diferente daquilo que Deus quer que sejamos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jonas não quer se assemelhar a Deus, Jonas não quer se parecer com Deus. E ele foge de Deus. E é uma tolice achar que nós podemos fugir do Senhor. O salmista escreve no Salmo 139 que é impossível escapar do seu espírito. Não há como fugir da presença de Deus. Mas tem muitas pessoas com a síndrome de Jonas que está fugindo de Deus, que está fazendo o seu próprio caminho. E sabe qual é o pecado de Jonas?
além dele se rebelar contra Deus, é a sua incapacidade de querer ser igual a Deus. Ele não quer ser misericordioso. O ódio que ele nutre pelos ninivitas, a vingança que ele deseja contra Nínive, é querer usar Deus como instrumento do seu desprezo por aqueles que ele não amava. Já viu o crente orando para Deus punir o outro? É Jonas, né? Não, Nínive, pregar para Nínive que nada, esse povo merece morrer, Senhor. O Senhor está por fora, ele quer converter Deus à maldade dele. E ele tem a incapacidade de querer mudar a sua mente, ele quer mudar a mente de Deus ao invés de mudar a sua própria conduta. E ele espera que Deus se arrependa da sua misericórdia, volte atrás e destrua Nínive, aquele povo perverso, aquele povo corrompido, aquele povo de coração duro. E Jonas, ele apresentou seus bons motivos para descumprir a ordem de Deus e trocar pela sua vontade. E isso não é sábio da nossa parte, a gente ir contra Deus e contra a vontade estabelecida de Deus. Mas Jonas faz isso. E Jonas tem uma teologia certa, mas ele tem uma prática errada. Jonas, ele faz a obra de Deus, mas com motivação errada. E Jonas, ele quer receber bênção, mas não quer ser bênção na vida dos ninivitas. E na segunda mensagem, nós falamos sobre o Deus que atende orações. Quais são os momentos, meus irmãos, que a gente mais ora com fervor, com quebrantamento, se não é no momento de maior aflição da vida da gente? E Deus, então, faz com que Deus ouve a oração do seu profeta. Lá no ventre ou lá no estômago daquele grande peixe, Deus, ele ouve a oração de Jonas. E falamos que Deus continua atendendo orações. Deus estava insatisfeito com o estilo dos ninivitas. O estilo de vida daquele povo afrontava a Deus. Deus levanta Jonas para denunciar o pecado e para que Jonas pregue arrependimento, para que aquele povo se converta. Quantas pessoas, meus irmãos, como nós, como igreja de Jesus, temos exercido o nosso papel profético, não apenas de denunciar o pecado, mas de dizer ao pecador qual é o antídoto, não apenas apontar o veneno, mas falar, essa é a solução, é se voltar para Deus. Temos discipulado pessoas, temos feito com que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. E nós refletimos isso na mensagem anterior também. E falamos que quando nós oramos, nós precisamos, meus irmãos, ter a consciência a quem nós oramos. Jonas, quando orou do ventre do peixe, ele sabia quem ele estava orando, ele sabia o poder de Deus, ele sabia porque estava dentro do peixe, por causa da desobediência. Então, Jonas ora com a consciência de que ele ora a um Deus grande, um Deus poderoso. E aí usamos a frase lá de Ben-Hur, que fala que o mais importante é fazer do mais importante o mais importante. Jonas estava menosprezando o que era o mais importante na vida dele. Não era as suas conjecturas, não era o seu radicalismo político, mas era fazer a vontade de Deus. E Jonas, a lição que nós falamos também na mensagem 2 é que quando nós oramos, nós precisamos ter consciência que Deus, ele ouve as nossas orações. Quantas vezes a gente ora por costume, por mania, liga no automático e a gente não se percebe que nós oramos a um Deus que está atento às nossas orações. Quando a oração é apenas algo mecânico, ela perde o seu valor de oração. E nós falamos ainda que nós, como Jonas, precisamos orar não para tentar influenciar Deus, mas para receber a influência de Deus. Aliás, eu falei aquele pensamento de Kierkegaard que vai dizer que a oração não tem a finalidade de influenciar Deus, mas de receber influência de Deus. Spurgeon vai dizer que não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é mais importante na sua vida. O nosso trabalho é importante, as nossas atividades são importantes, mas existe algo mais importante do que o que é importante na vida da gente, que é a vontade de Deus. Busque, Jesus falou em primeiro lugar, o reino de Deus, os interesses de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai nos ser acrescentado. E quando a gente faz uma inversão desse valor, nós, como Jonas, fazemos tempestade para nós mesmos, provocamos tempestade para a nossa própria vida. E Jonas aprende que Deus é um Deus do livramento. Apesar de ser quem ele é,
Deus o ama, Deus o adverte e Deus demonstra graça e misericórdia para Jonas, para que ele agora aprenda que também os ninivitas são alvos da misericórdia e do amor de Deus. E nesse capítulo 3, meus irmãos, nós vamos pensar que junto com a capacidade de ouvir e discernir a voz do Espírito de Deus, Jonas agora ele tem a disposição, ele está pronto a obedecer. Jonas ele não só ouve e entende, como agora ele está disposto a obedecer. E ele não faria agora concessão, ele não faria nenhum tipo de objeção, ele obedece à voz de Deus. Quantas vezes a gente é como Jonas, né? Deus fala alguma coisa e a gente fica insistindo em outra. E a gente quer converter Deus ao nosso pensamento. Quantas vezes nas nossas orações a gente quer ensinar ou instruir a Deus como fazer, quando na verdade nós precisamos estar aberto para receber as instruções. Deus é Deus, Ele sabe o que faz na vida da gente. E o problema é que a gente, como Jonas, às vezes nós temos essa incapacidade de confiar plenamente no jeito de Deus. E aí Deus sempre prepara uma baleia para a gente. Quando a gente se joga no mar da vida, quando a gente perde o chão, porque a gente optou por fazer e contra a vontade de Deus, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus. E nós não precisamos errar os erros de Jonas. Jonas é um espelho daquilo que nós não precisamos ser. E quando nós olhamos ainda para o texto, no capítulo 3, nós percebemos um Deus que não desiste da gente. Apesar de nós, Deus não desiste de nós. Deus quer usar o Jonas, não é o Amós, não é o Oséias, não é Isaías, é o Jonas. Deus não descarta nenhum de nós, meus irmãos. Apesar de ser quem somos, apesar da nossa fé frágil, das nossas inconstâncias, Deus ele sempre está mostrando graça e misericórdia com cada um de nós. Deus usa pessoas falhas, como Jonas, para estabelecer a sua vontade soberana numa cidade tão grande como Nínive. A pergunta é, você está disposto para obedecer o comando de Deus para a sua vida? Você está disposto a obedecer aquilo que Deus realmente te instrui a fazer? E quando a gente pensa nesse desafio de não apenas ouvir, mas sobretudo dar ouvido às instruções de Deus, porque a gente que é pai e mãe tem isso, né? O filho ouve, mas ele não dá ouvido o que a gente falou. Né, Rodrigo? Ontem ali no pula-pula, as crianças até ouviam, mas fazia de surdo. Não, tá legal aqui, deixa eu aqui. Não, já passou o tempo. Não, não passou não. Então, às vezes a gente tem a capacidade de ouvir, de entender, de compreender, como Jonas tinha, mas a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer no nosso tempo. A gente foge. E Deus, que é Deus, poderia simplesmente descartar a gente, chamar outro. Cara, já irritei, esse Jonas aí já deu. Morre então, já que você quer ir para o mar, morre. Não, Deus vai lá, usa a sua misericórdia. E Ele abraça a gente com a sua misericórdia. Jonas decide agora no seu coração não fazer nenhuma tentativa de fugir do Senhor. Ele fugiu no capítulo 1, no capítulo 2 ele tentou converter Deus à sua maldade, e no capítulo 3 ele viu, não tem jeito, eu que tenho que abrir mão da minha para compreender a vontade de Deus. E foi emburrado, irmãos. Jonas não foi assim, totalmente convertido, não. A missão de Jonas jamais seria sido um sucesso se dependesse dele. Nínive se converteu a Deus, não por causa de Jonas, foi por causa da mensagem de Deus. Nínive se converteu a Deus e a mensagem de Jonas, no versículo 4, vai dizer: ainda em 40 dias Nínive será destruída. Jonas queria a destruição desse povo que ele considerava oposição ao seu povo de Israel. De fato, Nínive, como falamos anteriormente, Nínive era uma cidade perversa. Nínive, como não tinha iluminação pública em Nínive, sabe o que eles faziam? Eles pegavam os israelitas e colocavam como tocha para iluminar a cidade. Milhares de israelitas e de outros povos foram tochas. E Jonas não consegue entender como é que Deus
pode amar um tipo de gente dessa que faz isso com o povo dele. E Deus fala: Jonas, simplesmente prega a Nínive, porque eu o amo. E o versículo, e o texto do capítulo 3 de Jonas vai dizer que Deus ama também os ninivitas, apesar da sua maldade. E Jonas, você não é tão diferente dos ninivitas, não, quanto você pensa. E meus irmãos, Jonas chega num estado tão deplorável da alma que ele passa a aborrecer a graça de Deus e ele se incomoda com a bondade de Deus. Essa teologia do apartheid, essa teologia xenofóbica, essa teologia segregalista de Jonas, de escolher quem ele acha que deve ser salvo e quem ele acha que merece o inferno. E Jonas quer usar a justiça de Deus para punir quem ele não gosta. E Jonas recebe um cala-boca de Deus: cala a boca, você não deve odiar o seu inimigo. E quando a gente percebe que existem muitos cristãos como Jonas, com esse vitimismo de achar que todo mundo está contra ele, que todo mundo está errado e só eu que estou certo, vivendo uma autocomiseração, uma visão equivocada de si mesmo, de se achar melhor do que os outros. E gente como Jonas recebe a reprovação de Deus. E Jonas prefere morrer do que pensar da maneira de Deus. Então vou me jogar no mar. Eu quero morrer. Eu prefiro morrer do que amar do jeito que Deus quer que eu ame. Não, Jonas, mas você não vai morrer não. Você vai ser usado por mim. E aí Deus envia a baleia e faz com que Jonas dá mais uma chance. Meus irmãos, olha como é que Deus vive dando chance para a gente. Jonas via erro em todo mundo, via erro nos ninivitas, via erro nos israelitas, via erro até em Deus, mas não via o seu próprio erro. É isso que o ódio faz. É isso que o radicalismo faz. Faz com que nós nos achemos melhor do que os outros. Quando Deus mostra para Jonas que ele precisa tanto da graça e da misericórdia de Deus, como os ninivitas também precisam. Jonas é soberbo, está adoecido, vai para o porão do navio, depois vai parar no fundo do mar. E aí quando o peixe percebe que é Jonas, nem um peixe aguenta, um homem tóxico como esse, vomita o homem para fora. Porque enquanto Jonas não entender que o amor de Deus, que a graça de Deus e a misericórdia de Deus deve ser o estilo de vida que ele também deve amar, Jonas vai continuar se afundando nos porões dos navios, no fundo do mar. E aí a gente chega no capítulo 3, finalmente esse homem acordou, a chavezinha virou na cabeça dele. Porque, meus irmãos, Jonas, e aí depois Jonas muda de novo, aí quer morrer de novo, porque viu os ninivitas sendo salvos. Eu falei, não é possível. Deus é um coração mole demais. Por isso que eu não queria pregar em Nínive, porque eu sabia que o Senhor ia se arrepender de fazer o que fez, e eu quero morrer, eu não aguento viver do jeito que o Senhor quer. Que pessoa emblemática é Jonas, né? O ódio, meus irmãos, é uma coisa que destrói a si mesmo, e Jonas não consegue amar como Deus ama. Jonas não consegue amar o diferente. E Deus está tentando trabalhar isso no caráter de Jonas. Irmãos, por isso que eu parei. E se a gente fizesse um tribunal de Jonas, lá no fundo a gente tem que ter muito cuidado para não ser Jonas. Eu parei de ver jornal, porque a gente só vê desgraça, só vê coisa ruim. E aí eu, pelo menos, parei, porque senão essa indignação que eu tenho de ver jornal pode causar um ódio. Quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal, quando eu vejo a classe política brasileira, quando eu vejo a falta de justiça, é uma indignação terrível que dá em mim, que dá vontade de odiar essa gente, que dá vontade de orar como Jonas e falar: Senhor, manda um fogo lá em Brasília para destruir aquilo ali. Ou só sou eu que, meu Deus, tem misericórdia de mim. Às vezes eu tenho que me policiar para não ser Jonas, para não orar, para Deus mandar fogo do céu contra aqueles que nós achamos que são piores do que nós. Eu falei, não, eu não vou mais assistir jornal, não. Só ver coisa ruim. Então, a gente não pode permitir que a indignação
nossa, se transforma e se converta em ódio. E quando a gente vê a igreja evangélica brasileira, meus irmãos, nós vemos mais denuncismo do que uma igreja acolhedora. A igreja escolheu alguns temas em que ela bate pesado, em vez de acolher o pecador. Aliás, devia existir alguma coisa errada com Jesus. Jesus andava só com prostituta, com ladrão, cobrador de impostos, radicalistas, gente do PCO, PSOL, né, da época, os essênios, os caras mais radical que existia. Jesus tinha gente radical como o Pedro, e Jesus pega esses homens brutos e transforma eles em homens transformados pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é uma informação, ela deve ser encarnacional. E quantos crentes você conhece que tem uma vida atraente, que atrai pessoas para Jesus? Que santidade é essa que não atrai ninguém para Jesus? E aí, Jesus vai pregar para Jonas, dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu vos digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. E que a chuva, ela caia tanto sobre que faz o bem, quanto com os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que amam vocês, por que espero que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os pecadores, os cobradores de impostos, amam as pessoas que o amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que há de interessante nisso? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, meus irmãos, o perfeito aqui é aquele que não perdeu a capacidade de amar como Deus ama. Inclusive o diferente. A igreja hoje não está conseguindo amar nem os seus iguais, nem os seus irmãos na fé, quanto mais o diferente, quanto mais o homossexual, quanto mais o político corrupto, quanto mais o sonegador de imposto. E tem um pastor aí que dá nojo de ouvir quando ele enche a boca, ele destila ódio, achando que está fazendo um favor para o evangelho. Quando a palavra nos diz que nós devemos acolher a todos, inclusive aqueles que pensam diferente da gente, que vive os valores diferentes de nós, que vive uma moralidade podre. O sal não pode se esconder no saleiro, ele tem que estar no mundo para que o evangelho de Jesus possa fazer sentido. Está dando para entender, irmãos? Como nós, às vezes, somos cristãos, nós fazemos tudo diferente que Jesus quer que a gente faça. A gente não tem capacidade de amar o inimigo. Orar, mas a gente ora, mas orar como a oração de Jó, né? Para Deus mandar fogo do céu para consumir. Porque a gente tem capacidade de amar como Deus ama. E a igreja precisa voltar também a viver essa essência do amor, e essa polarização ideológica, política, partidária que está na igreja hoje é terrível. Coloca um contra o outro. Ninguém mais fala com o diferente, só fala com seus iguais. Se você não pensa igual a mim, eu já olho você atravessado. Por isso que a igreja não pode, e a gente está vendo aí no Brasil essa polarização. Igreja não é de direita, igreja não é de esquerda. Ore pelos bolsomínios, ore pelos radicalistas de esquerda. Igreja está para além desse tipo de coisas de decisão. Deus não tem lados, Deus está para além dessas ideologias. Mas a igreja está criando lados, está confundindo os messias. E nós precisamos voltar a olhar como Jesus nos ensina a olhar. Mas Jonas tem incapacidade de olhar, ele tem lados. Ele acha que Nínive
não merece a graça de Deus. Cuidado, meus irmãos, para não fazermos a coisa certa, mas com a motivação errada. Jonas acha que pode usar o amor de Deus como lhe convém, ele acha que pode usar a justiça de Deus para punir quem ele quer. E aí a gente vê lá no último versículo, no versículo 10, uma linguagem, aqui nesse sentido é uma linguagem antropomorfóbica, uma linguagem para humana, para mostrar um sentimento humano, para dizer como Deus se sente em relação a alguma coisa. Ou seja, Deus se arrepende e não destrói Nínive. Por quê? Porque Nínive se arrependeu do seu pecado. Em vez do homem ficar feliz porque 120 mil vidas foram poupadas, ele fica triste. Mas isso no próximo domingo a gente termina de refletir sobre Jonas. E o resultado da pregação de Jonas, que finalmente obedece, mesmo sendo limitado, mesmo tendo uma intenção, uma motivação errada, Deus usou a vida desse homem para que uma nação, para que uma grande cidade fosse novamente reconciliada com Deus. Irmãos, não basta sermos cristãos bem entendidos nas Escrituras, nós precisamos ser praticantes da palavra. Nosso lado é Jesus. O nosso lado, a igreja não tem lado nenhum. Nós não podemos, volto, nem ser de esquerda nem de direita. Nós somos, e nem de centro. A igreja está para cima desse negócio. Não estou falando que é proibido o irmão gostar de um lado ou do outro, não é isso, mas não ao ponto do ódio tomar conta do coração. Conversando com um grande amigo meu, ele falou: meu irmão, não vamos falar mais de política, não. Ele faz semanas que ele não liga mais para mim. Eu falei assim: olha, vamos parar por aqui. Senão a nossa amizade vai morrer. Uma amizade de 25 anos. Falei: não, então vamos parar, porque eu não sabia que estava tão ruim assim para ti. A gente está em lados opostos da questão. A gente não consegue amar quem pensa diferente da gente. A gente não consegue amar quem nos persegue, quem nos calunia, quem tem um pensamento. Nós temos o direito de torcer para o Flamengo, para o Corinthians, mas não precisa odiar. Eu sempre falo para os meus alunos ali, por que para falar que o teu time é bom, você tem que esculachar o time do outro? Por que o time do outro não pode ser bom também? Por que o outro não pode ter qualidades? Por que a gente julga o Lula só porque ele é corrupto? Por que o Bolsonaro é radical homofóbico? Por que a gente não vê as qualidades? Por que a gente não ora mais e critica menos? O que a gente, como igreja, tem contribuído para fazer desse mundo um mundo melhor? Nós somos agentes da reconciliação e não da divisão, não da cisão. Mas Jonas tem dificuldade de pensar, de olhar a vida nessa perspectiva. Com ele é tudo ou nada. Não, se o senhor está do lado do teu povo Israel, o senhor está do lado desses perversos ninivitas. Eu falei: Jonas, todos são meus, eu amo todos eles igualmente. O evangelho, meus irmãos, produziu salvação, libertação na vida de tantas pessoas. E essa mensagem de transformação chegou a Nínive e Nínive recebeu a mensagem e se converteu a Deus, começando do rei até as pessoas mais humildes. Jonas compartilha a mensagem com um número grande de pessoas, o maior número possível. Em 40 dias, se vocês não se arrepender, cambada de ninivitas, Deus vai mandar fogo do céu e vai destruir vocês. E aí ele ia numa outra praça. Em 40 dias, se vocês não se arrepender, Deus vai mandar fogo e vai destruir vocês. Aliás, Jonas nem falou de arrependimento, ele já falou certo. Ele falou: em 40 dias, Nínive será destruída. Em 40 dias, Nínive será. Ele não fala de arrependimento, ele não quer que essas pessoas se arrependam. Lá no fundo, ele quer a destruição daquele povo, mesmo obedecendo a Deus. Por isso que eu disse, nós precisamos cuidar para não fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Eu quero terminar, irmãos, essa reflexão pensando que às vezes nós fazemos a mesma coisa na igreja. Estamos mais preocupados com o pecado do que com o pecador. Estamos mais
dando ênfase à justiça punitiva de Deus do que à graça perdoadora de Deus. Ambas são as faces de Deus, a justiça e a misericórdia, mas Jonas só prega a justiça, a punição. E nós precisamos, meus irmãos, pregar o evangelho equilibradamente. Não aquilo que eu gosto, não aquilo que me salta os olhos. A gente precisa pregar a Bíblia Sagrada como um todo. E ser crente Jonas é saber que não devemos atrapalhar os planos de Deus, mas trabalhar para que os planos de Deus sejam concretizados. Não fazer as coisas do nosso jeito, mas fazer do jeito de Deus. A igreja missional é aquela que entende a missão de Deus no mundo e se vê como instrumento dela. Uma comunidade cujos membros buscam intencionalmente cumprir essa missão por meio de tudo o que se fazem. E toda essa ação da igreja está focada na missão e tem Jesus como seu exemplo. E missão, meus irmãos, não é apenas algo realizado por pessoas especiais em lugares distantes. A igreja verdadeira é aquela que está em missão o tempo todo. Na família, no trabalho, na escola, na faculdade, nas empresas, nas ruas. Precisamos crer que Deus não chama apenas pastores, mas Ele chama cada um de nós. E cada um de nós somos enviados para modificar essa cultura, não modificando a cultura em si, mas modificando as pessoas. Porque pessoas transformadas mudam a cultura. E por isso, sim, precisamos de pessoas na política, na empresa, na cultura, na educação, em todos os níveis. Nínive se converteu integralmente do rei da Síria até as pessoas humildes do campo. Não podemos transformar a grande comissão numa grande omissão. Esperar que outros falem em meu lugar. Precisamos nós mesmos encarar isso como um desafio pessoal. E, meus irmãos, assim como Deus deu a Jonas e a Nínive uma oportunidade, Ele está dando também para cada um de nós uma oportunidade para nos realinhar à vontade de Deus. E sabe por que Deus insiste tanto na gente? É porque Ele ama a gente. Mas um dia, meus irmãos, a própria palavra de Deus diz que um dia a oportunidade cessará. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Um dia Ele vai estar longe, um dia não vai ser possível mais encontrá-lo. Então aproveite enquanto as mãos misericordiosas do Senhor estão estendidas para abençoar. O cristão não é apenas a pessoa que Deus salva, mas é a pessoa que Deus usa para salvar outras pessoas. Através da vida de um único homem, cheio de falhas, cheio de defeito, Deus salvou 120 mil pessoas. Quantas pessoas Deus, através da tua vida, já salvou? Mesmo você sendo falho, pecador, relutante, quantas pessoas você já atraiu? Eu estou tentando coisa nenhuma, Jonas. Você está fugindo de mim. Você quer fazer do seu jeito, por isso que não consegue nada, porque quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente não conhece. Deus vai nos julgar não é pela nossa intencionalidade, é pelos nossos frutos. Mas Jonas não gosta do fruto do seu trabalho. Por quê? Porque ele não quer amar como Deus ama. E meus irmãos, Jonas nos ensina a sermos diferente, a sermos cristãos que se renda realmente ao jeito de Deus. Não adianta brigar com Deus. Nós somos resultados das nossas escolhas. E depois não dá para culpar nem Deus e nem o diabo. Essa mente dualista, tudo de bom na vida é Deus, tudo de ruim é o diabo. Não, e a gente? Jonas, até quando você vai ficar fugindo de mim? Aí Deus manda uma tempestade, aí Deus manda a baleia, aí depois Jonas prega, e depois ele vê que o povo se arrepende, aí ele quer morrer. Até quando, Jonas, você vai ficar achando que a sua vontade é melhor do que a minha? Renda-se a Ele, experimente da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Talvez nós precisamos ter um compromisso de amá-lo incondicionalmente. De parar de achar que nós podemos instruir a Deus como fazer,
que Ele deve fazer na nossa vida e se render a Deus de forma total, assim como Ele se deu também por nós de forma total. Deus não aceita menos do que 100% de nós, uma entrega total. E que Deus nos ajude, meus irmãos, a parar de ser relutantes, teimosos como Jonas, e a sermos pessoas disponíveis para ser usados por Deus, apesar de ser quem somos. E sabe o que me encoraja? É saber isso, que Deus usa pessoas como Jonas, pessoas como eu e você, imperfeitas, que foge, que reclama, que esperneia, que tem um monte de coisa que precisa ser tratada. Mas Deus usa pessoas falhas. Mas Ele não quer que nós sejamos falhos o tempo todo, Ele não quer que a gente seja relutante o tempo todo, Ele não quer que a gente viva correndo da sua vontade. Ele quer ajustar em nós. Eu não sei qual é a área da tua vida que Deus precisa ajustar. Eu não sei qual é a Nínive da tua vida que você vive correndo. Eu não sei quais são as questões na sua vida em que você deixa Deus no vácuo, sem resposta, ou ignora Deus. Eu não sei qual é a área da tua vida que Deus está trabalhando e que você até quer amar, mas você não consegue, simplesmente você não consegue. E aí o que a gente deve fazer? A gente deve fazer essa oração de Jonas, de arrependimento, de confissão. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero fugir mais. Eu quero encarar com responsabilidade o desafio que o Senhor me deu. Eu não quero só fazer a coisa certa, mas eu quero ter a motivação certa do que eu estou fazendo. Aí fechou com Deus.